Bom, meu nome é Jéssica, eu tenho 31 anos, sou de Brasília. A história com a GR começou quando eu entrei como ginasta mesmo, né? E desde que eu tava nessa etapa, eu já me interessava muito por entender as regras, ajudar minha treinadora. E assim que eu me achei na área da educação física, logo comecei a atuar com uma escolinha e eu gostei muito. No início foi desafiador, né? Porque apesar de estar dentro do ginásio, eu nunca tinha realmente dado aulas, mas sempre gostei muito de organização, planejamento, então isso ajudou bastante no início também. E no meio do caminho, eu encontrei uma outra paixão, que foi a turma de adultas, que no fim não deixa de ter um nível próximo ali da iniciação. A diferença é que não são crianças, né? Mas um nível mais iniciante e mais voltado para essa parte mais lúdica de conhecer o corpo, de se distrair dos problemas da vida e se desenvolver nesse esporte que é maravilhoso. Na verdade, eu estudava arquitetura. E aí, quando eu comecei a conviver com essa pessoa muito especial para mim, eu me encontrei na área e pensei, não, eu também posso fazer isso, e troquei totalmente. Uma história que marcou você, assim, antes de você começar a estudar e aplicar o método, algo que tenha te marcado, assim, dentro da ginástica rítmica? Eu me lembro de 2 episódios nessa turma de adultos mesmo, que eu, quando penso nisso, penso no quanto que a gente impacta a vida das pessoas sem a gente perceber, muitas vezes, né? Uma delas é uma história da primeira aluna que teve do Master aqui mesmo de Brasília, que é a Rose. Ela passou 2 vezes pelo câncer de mama, né? Então era um caso especial também. Falou que ela ficava muito emocionada, ela fazia uma série com uma música que era importante para ela também, e o simples movimento dela estar ajoelhada no chão e levantar, depois ela falou que era algo que ela ficava muito feliz, porque era uma coisa que os médicos falavam que alguns movimentos da ginástica mesmo, eles falavam que ela não ia mais fazer, que ia ser muito complicado, por causa de todo o processo, perda de massa muscular. Então pequenas coisas que a gente acha tão comuns do dia a dia, só de você proporcionar aquilo para aquela pessoa é muito significativo. Então isso me marcou muito. E um outro episódio foi com a minha aluna Jeane. Ela não tinha nem se apresentado ainda, a gente estava fazendo um treino controle mesmo, né? Que elas vestem o colã, apresentam pra turma mesmo, antes de uma apresentação. E ela entrou no banheiro pra vestir o colã e não saía mais. E eu só fiquei sabendo da história depois, porque eu fazia, depois do treino controle, entregava um papel pra elas me falarem como foi a experiência, né? E aí depois ela me contou que ela foi pro banheiro trocar de roupa, se sentiu muito mal no colã, não queria sair de jeito nenhum. E as colegas foram pra lá ajudá-la, incentivá-la pra ela sair, fazer. E eu filmei esse treino, né? Então depois que filmei, eu mostrei pra elas. E ela disse que quando ela se viu na filmagem, ela se sentiu tão bem, porque ela não tinha ideia de que aquilo era assim, de que ela conseguia fazer os movimentos suaves, bonitos, e aquilo mudou totalmente a percepção que ela estava tendo dela mesma naquele momento, assim, de questões de autoestima mesmo. Então esse também foi um episódio que me marcou muito. Qual que era, digamos assim, o teu problema ou a tua dificuldade antes de você entrar para o método de ginástica rítmica com excelência? Então, antes de entrar para o método, eu já sempre gostei muito de estudar. Como eu disse, eu entrei logo para o curso de arbitragem muito jovem, acho que eu tinha 15, 16 anos. Então, sempre gostei muito de estudar e me aprofundar nas questões da ginástica. E eu não encontrava nada muito sistematizado. E eu tenho um sonho, que agora é um projeto, né, ele já está em andamento, que é de realmente criar o meu próprio método, a minha própria metodologia. Então, eu estava buscando alguns conhecimentos que pudessem me ajudar nisso, tanto para aprender coisas novas e ver uma forma diferente do que eu estou acostumada. Gostaria de ver outras formas de fazer que pudessem somar para eu poder ter essa excelência na minha própria atuação quando eu fosse abrir o meu próprio negócio. Foi muito legal conhecer a sua história, é bem diferente do que eu já vi por aqui também, e por ver que você também conseguiu grandes resultados. Então, bate aquela curiosidade de saber como que é a forma de trabalho, como que é a organização, tudo mais. Então, realmente nessa busca por excelência que eu entrei para o curso, né? Legal. E como que você conheceu o curso? Uau! Acho que eu nem me lembro mais, mas eu acho que foi por meio do Instagram mesmo, porque eu lembro que eu já segui a Isa, e aí eu encontrei você logo em sequência, assim. Inclusive, eu tô devendo o curso da Isa, que eu ainda tenho que me inscrever nele depois. Mas como o seu era mais, o da Isa era mais voltado para os manejos, isso era mais abrangente, então batia mais com o que eu tava procurando. E você lembra mais ou menos o que foi que eu te falei, assim, que fez bater o martelo? Eu não me lembro especificamente, mas foi realmente essa questão da excelência e de ser um curso muito completo, né? Que ia passar por todos os aspectos da ginástica rítmica, que a gente sabe que não é um esporte fácil, é um esporte complexo, envolve muitas capacidades, muitos conteúdos. Inclusive, eu gosto muito de uma live que você fala exatamente isso. A gente não dá conta de tudo, mas a gente sempre tem que tentar fluir ele de alguma forma. Uma live que você falava de todas as coisas que a gente deveria ensinar na ginástica rítmica, que realmente é coisa demais. É bastante coisa. Jéssica, você falou bastante de excelência também. Qual que é a tua definição de excelência? E o que seria a tua definição de excelência na ginástica rítmica? Bom, para mim, excelência é você fazer algo de forma que você tenha uma qualidade muito alta
a ponto de você obter os resultados que você deseja, né? Dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, dentro da ginástica rítmica, se eu me proponho a dar uma aula de iniciação, por exemplo, é uma aula em que eu sei os conteúdos que eu quero passar, eu planejo com clareza isso, e eu consigo passar de uma forma efetiva esses conteúdos para as alunas, de forma que pelo menos a maioria delas consiga alcançar os objetivos que eu desenhei para elas ali naquela turma. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza quando a gente fala de excelência, porque às vezes a gente não sabe nem onde a gente quer chegar. E aí é uma frase que eu gosto muito, que você também já usou por aqui, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então não tem nem como você saber o que você fez, onde você poderia chegar, onde. Então, a gente meio que perde a medida da avaliação, porque a gente nem sabe o que quer, aí fica complicado. Eu lembrei que a gente conversou também nesse processo do teu estudo sobre o livro que eu trago bastante, né? E você acabou depois adquirindo o livro, você já terminou de ler ele? Como é que foi? Não, mas eu já tô, acho que na metade da segunda parte, eu tô bem pertinho do final. Mas é sensacional, é muito legal mesmo. Legal, né? O Uma livro da visão Nesca diferente, Rubberman. uma visão diferente esse livro da Nesca, mas ao mesmo tempo que ele já faz bastante tempo que foi escrito, né? Quando eu penso que isso foi lá das primeiras gerações da ginástica rítmica, ao mesmo tempo que faz tanto tempo e tantas mudanças aconteceram na ginástica, quantas observações ainda são atuais. Penso que é por estarem tão atreladas à essência mesmo da ginástica. Então, eu achei bastante interessante, e o que eu estou absorvendo do livro para pegar para mim é exatamente isso, tentar entender qual é a essência que ela traz, que a gente vai continuar trabalhando, porque ciclo vai, ciclo vem, as regras mudam, mas algumas coisas que são a essência realmente sempre vão precisar ser muito bem trabalhadas e sempre estarem ali presentes nas nossas aulas. Perfeito. E justamente para alcançar essa excelência que a gente tanto fala, né? Sim. Porque se você tiver essa essência, essa base bem construída, pode trocar ciclo, pode vir código novo, que isso tudo vai permanecer ativo por aí. Né? De alguma maneira, você já deve ter aplicado aí com as suas master, né? O curso em si. Como é que foi colocar em prática esses aprendizados do curso? Foi muito legal. Uma coisa que eu fiquei feliz, de certa forma, foi que eu encontrei na sua visão, né, no seu modo de pensar, muitas ideias que eu tenho, mas que aqui, nos lugares onde eu participei, às vezes não era muito bem recebido, ou, sei lá, parecia que não era daquele jeito que as coisas funcionavam, mas que eu ficava chateada porque eu ficava batendo naquela tecla e não conseguia aplicar de fato com as minhas turmas. E aí, meio que me deu aquele pensamento de, não, você não tá viajando, é isso mesmo. Dá mais trabalho, mas vai funcionar assim. E algumas coisas que eu peguei muito foram questões de educativos, as aulas das ondas eu gostei bastante. Planejamento eu já fazia bastante, mas também me ajudou a reforçar, a ver outros pontos que eu poderia melhorar. E uma aula específica que foi, acho que uma das que eu fiquei quebrando mais a cabeça para aprender mesmo, é uma das aulas que você fala sobre as correções dos movimentos, porque chega um ponto que às vezes acho que a gente fica com o olho tão viciado de ver aquilo e a gente para de ver outras coisas, né? Que era uma aula em que tinha os vídeos das ginastas para você tentar apontar as correções. E esse prática assim, mão na massa, para mim foi muito legal, porque realmente tinha alguns movimentos que eu olhava e pensava, nossa, não sei, tá tão bonito isso. A gente, principalmente que trabalha mais com iniciação, né? Chega uma ginasta, às vezes, com nível técnico um pouco mais alto, e aí a gente acha um movimento maravilhoso. E aí a gente não sabe nem aonde é que vai corrigir. Mas são, assim, detalhes. Como eu já tinha mais experiência, digamos assim, com as aulas, alguns conteúdos foram mais como uma revisão para mim, mas chega uma hora que realmente os detalhes fazem a diferença. Então, esses detalhes de correções, de educativos, algumas dicas práticas de como fazer as ginastas perceberem essas correções, né? Aquele do esmalte da unha do pé é sensacional. Apertar o tornozelo. São detalhes que às vezes a gente acha que é pouco porque é detalhe, mas não, porque a ginástica é um esporte de detalhes. Então cada um desses detalhes fazem a diferença. E como que foi para você a parte de ser aluna do método, de assistir as aulas dentro da plataforma? Como que foi esse processo de estudar? Olha, para mim foi bem tranquilo, que na verdade acho que a maioria dos alunos vai achar tranquilo, Val, porque a plataforma é bastante didática, não é difícil de mexer, você já dá algumas dicas de direcionamento, né? Por exemplo, você dá uma sugestão de meio cronograma, né? Não é um cronograma em si, mas você dá uma sugestão de rotina de estudos para que a gente possa ver. As aulas não são muito longas, então dá para fazer sim no dia a dia, se você programar direitinho um tempo. Separar aquele tempo realmente para fazer as aulas, dá para fazer. Essa questão que você fala também de ver e depois rever, para a gente fazer as anotações e colocando em prática, isso também faz muita diferença. A gente acaba absorvendo mais o conteúdo. Então, como aluna, foi super tranquilo, assim. Não ficam tantas dúvidas e quando ficam, tem esses encontros que a gente tem toda semana, né, durante as primeiras semanas do curso. Eu achei isso sensacional, porque meio que te dá uma motivação a mais para você cumprir aquele planejamento, né? Porque você pensa, eu tenho uma reunião a cada semana, então eu tenho que ter estudado alguma coisa nova a cada semana,
bacana, porque aí eu vou ter o que conversar na reunião, eu vou ter os meus pontos para perguntar, e essa oportunidade de estar ao vivo com você e com as outras alunas também que compartilham a experiência, essa troca realmente é muito legal. Às vezes você está passando por uma situação complicada que a outra professora também já passou, então ela vai saber te dar uma dica de como você pode melhorar. Então essa troca das reuniões é muito rica, é muito válida. Então, como aluna, eu acho que 100%. Foi muito legal mesmo. De que forma você acredita que o método e o que você aprendeu por lá resolve os seus problemas dentro da ginástica rítmica? Me ajudou trazendo a experiência da Val, que é uma profissional realmente de excelência e que eu não conhecia. Eu percebi que mesmo eu querendo sempre estudar muito, eu não me aproximava muito das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida. Então, ao conhecer a sua história, a sua forma de trabalhar, eu percebi que isso, de certa forma, me atrapalhou muito e é uma coisa que eu estou tentando corrigir, porque essa questão da gente não conviver, não se abrir para ver a vivência, a experiência de outras pessoas, principalmente pessoas que a gente admira pelo sucesso que conseguiram, pela qualidade do trabalho que elas fazem, de você aprender com essas pessoas e crescer com a experiência delas. Então eu acho isso muito legal, o que eu tô tentando mudar, porque eu preciso realmente me aproximar dessas pessoas que eu admiro, porque isso acrescenta muito. Saber a sua vivência, a sua experiência, a sua forma de ensinar, os pontos que a gente pensa parecidos, pontos que nunca tinha pensado, que você traz uma visão diferente, mais detalhada, para que eu possa crescer e contribuir com a minha própria visão nessa minha nova jornada, que aí eu mesma vou precisar encontrar as minhas respostas, que ali vai ter um pedacinho das respostas da Val, um pedacinho das respostas de todo mundo que eu já conheci dentro da ginástica. Você considera que mesmo com o pouco tempo, assim, né, de curso, você pode considerar aí 6 meses de curso, de estudos e tudo mais, você considera que você teve resultados nesse processo, mesmo com pouco tempo, ou com pouco tempo de estudo, né, esse pouco tempo de aplicação? Com certeza. Até porque, como eu disse, para mim, o que fez mais diferença foram coisas mais práticas, né? Questão de correção, dicas de como ensinar alguns movimentos. Então, isso que você aprende, você no outro dia, na outra semana, já consegue se planejar para fazer na sua aula e ver que faz diferença no processo de aprendizado das suas alunas. Então, sim, eu acho que já deu para ter bastante resultado, mesmo com 6 meses só de curso. E você conseguiu considerar, assim, que esses resultados, eles precisariam de muitos recursos? Recursos de material, recursos de, sei lá, recursos da ginástica para conseguir resultados? Absolutamente não. Eu tenho o privilégio de trabalhar em um ginásio que pelo menos o pé direito é alto, eu consigo colocar ali um tapete do tamanho oficial, mas fora isso eu não tenho muito mais que o tapete. E eu acho que a ginástica rítmica a gente não precisa, assim, se você tiver, óbvio, uma estrutura melhor, ótimo, né, vai ajudar também. Mas não, eu vejo cada vez mais que a ginástica rítmica, se tiver só isso que eu já tenho, um espaço com altura e o suficiente para a ginasta fazer sua série, a gente não precisa de muito mais materiais, né, para fazer um bom trabalho, para ensinar pelo menos a base ali. Lógico, né? Se a gente está falando de alto rendimento, aí talvez uma estrutura mais adequada seja até mais importante. Mas para a gente que trabalha com iniciação, ali até os primeiros anos competitivos, não precisa de grandes coisas, né? Além do seu conhecimento e saber aplicar. Eu até estava lembrando, às vezes eu faço postagens aqui, mexo nas fotos, e eu lembro da minha história, e eu sempre trago também aqui, né? Dei aula no corredor da escola, dei aula no pátio da escola, não tinha nada de material, usava as bolas de educação física. Eu tinha um aparelho de som, hoje a gente nem precisa de aparelho de som, você coloca o celular tocando, que celular todo mundo tem. Então é realmente o que você falou, é ter o conhecimento do professor e a boa vontade de querer aplicar a ginástica rítmica, né? Muito mais fácil do que tantas outras modalidades. Agora vamos lá, você indicaria o método para algum amigo, para algum profissional? E se sim, quais os motivos para você indicá-lo? Indicaria com certeza, porque é um método que te traz clareza quanto a várias coisas da ginástica rítmica dentro desse mundo de coisas que a gente tem que aplicar. Meio que um ótimo curso para colocar ordem na casa, né? Fazer aquele checklist do o que eu estou fazendo hoje, o que eu sei hoje, o que eu preciso aprender, aonde eu preciso melhorar, e tentando se aprofundar em cada um desses conteúdos que a gente vai percebendo que são mais difíceis, né? Cada um tem facilidade com o assunto. Então, eu acho que vem por isso, assim. A gente não tem... Eu fiz pós-graduação, né? Acho que você também fez na Unopar. Então, já tinha uma base boa, mas principalmente para quem não teve essa oportunidade, porque afinal de contas, né, nem todo mundo consegue uma oportunidade boa dessa para melhorar no seu lado profissional. É um curso que é super acessível, o custo-benefício é muito bom pelo tanto que oferece. Ou eu não sei quando é que eu vou conseguir ver tanta live, eu te falei, é muito conteúdo. Então, mesmo quando você acaba o conteúdo do próprio curso mesmo, né, dos módulos do próprio curso, ainda tem acesso a todas as lives que você fez, que cada live é muito conteúdo também, que a gente pode ir aprendendo, ou discutindo questões que a gente tem no dia a dia como professor, como treinador. Então, realmente é um conteúdo que dura muito tempo, a gente consegue continuar estudando, tem o acesso a essas aulas com os outros profissionais e com você, então, assim, com certeza indicaria,
Principalmente se for alguém que esteja começando agora na ginástica ou que tem dificuldades, realmente vai ser uma mão na roda. E você que foi ginasta, né? Você acredita que dentro do que você pegou ali no curso, o passo a passo que tem dentro do método, ele te traz parte de segurança que eu procuro trazer para o profissional dentro da hora de dar aula na GR? Com certeza, porque eu acredito que a segurança vem da clareza, né? Então, a partir do momento que você sabe o que tem que ser trabalhado, você sabe como trabalhar aquele conteúdo, você consegue entender em que nível a sua ginasta está, para você também não sair colocando exercícios que pulam etapas, né? Então, a partir do momento que você consegue ter essa clareza de visão dentro do que você vai trabalhar, você tem muito mais segurança. Você vai chegar na aula, vai saber exatamente o que você vai fazer, vai saber os educativos que você vai passar, se a sua ginasta tiver alguma dificuldade, você provavelmente já vai ter pensado na hora de planejar quais são as possíveis dificuldades que ela vai ter, para você pensar em como você vai contornar isso, em como você pode melhorar o processo de aprendizagem dela, quebrando movimentos e tudo mais. Então, acho que a segurança vem dessa clareza, que às vezes muita gente não tem porque não tem o hábito de planejar as aulas, ou porque realmente caiu de paraquedas, ou porque está perdido nesse mar de coisas que tem para ensinar na ginástica. Então, sim, com certeza, quem faz parte do método, quem faz o curso, vai ter muito mais segurança para dar suas aulas. Você acha que tem muita coisa diferente do que você foi enquanto ginasta para o que você aprendeu ali dentro do método? Olha, boa pergunta. Não tinha parado para pensar? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas é o que a gente conversou antes, né? Assim, a essência da ginástica continua a mesma, mas acho que a forma de organizar os treinos, talvez, o que você vai priorizar, dependendo do ciclo, muda um pouquinho, né? Então, hoje eu percebo que se trabalha muito mais com a agilidade dos aparelhos, alguns elementos que, quando eu era ginasta, também não. Assim, eu nunca fui super boa de manejos, então, para mim, dava para passar batido. Hoje não daria, talvez, né? Teria que ter um foco maior nisso. Também nunca fui uma ginasta mega flexível, mas a flexibilidade tem que estar sempre presente nos treinos. Eu não concordo muito, e é uma opinião minha, né, com a forma que muitos clubes trabalham com a flexibilidade. Prefiro outros tipos de trabalho, outro tipo de exercício, então isso com certeza para mim é diferente de quando eu treinava. Mas a base eu acho que continua sendo a mesma, né? A gente vai trabalhar o corporal, flexibilidade, força, potência, vai destrinchar os movimentos que a gente quer trabalhar, para dar para essa ginasta um preparo físico suficiente para que ela faça os exercícios sem se lesionar, e trabalhar os movimentos dos aparelhos, a musicalidade, todas essas coisas que a gente tem na nossa lista. Se esse profissional que entrar para o curso, né, para o método, ele não for da área, ele é alguém da educação física que de repente se apaixonou e falou, não, agora eu vou trabalhar com a GR. Você acha que é possível? Se ele entrar para o método, já vai ser um excelente começo. Porque é o que eu digo, assim, eu acho que o conteúdo sobre a ginástica rítmica ainda não é tão acessível assim, por aqui, né? Não tem tantos cursos. Agora que estão surgindo mais cursos. Eu fico feliz com a sua iniciativa do método. Também me ajudou a criar coragem para seguir com as minhas empreitadas também, né? Porque a gente tem, às vezes, uma cultura muito de ego e que a gente, às vezes, é muito criticado por falar algumas coisas. Mas eu acho que a gente tem mais é que compartilhar esse conhecimento para que cada vez mais pessoas consigam, né, se aproximar da GR e se tornarem profissionais de excelência, porque você não precisa ter sido ginasta para dar aula de ginástica rítmica, e a gente sabe atualmente de profissionais excelentes que não foram ginastas, e que, ok, porque uma coisa é você ser ginasta, outra coisa completamente é você ser treinador. Com certeza a vivência como ginasta te aproxima muito mais da modalidade e facilita um pouco você entender algumas coisas desse universo enorme que é a GR. Mas se a pessoa realmente estiver disposta a estudar, a se comprometer e aprender, procurando as pessoas certas ou os cursos certos, com certeza vai poder sim se tornar um profissional de excelência. E assim, a gente falou antes desses 6 meses que você iniciou no curso, começou a estudar, você foi uma aluna super aplicada, que trazia dúvidas para todos os nossos encontros, isso foi ótimo. Você acha que assim, depois de quanto tempo já dá para o professor começar a se sentir mais seguro, aplicar o método e se sentir seguro em aula, né? Bom, acho que dependendo da dedicação da pessoa, claro, né? Se alguém que esteja realmente focado, eu acho que com 1 mês, 2 meses, dá para você se planejar bem, assim, né? Para poder absorver bastante os conteúdos e já ir conseguindo acrescentar isso nas suas aulas. E acho que depois de um semestre de aulas, quando você começa a realmente ver os resultados, né? Assim, depois que você trabalha em um semestre letivo, e chega e você, assim, tendo avaliado, né? Porque tem gente que não tem o hábito de avaliar e às vezes também passa batido, mas a partir do momento que você fez uma análise do antes e depois do período que você conseguiu trabalhar ali com aquela turma, ver a avaliação do depois, essa percepção dos resultados também traz muita segurança, né, pra gente. Meio que uma confirmação de que você tá indo no caminho certo. Mas eu acho que a própria questão da clareza dos conteúdos já começa a trazer, sim, uma segurança pra gente trabalhar com as nossas turmas. Então, se a pessoa for bem dedicada, acho que nos primeiros 1 mês, 2 meses, já dá pra sentir diferença, sim. O que você sente que mudou com a Jéssica na parte profissional, na sua vida profissional após aplicar o método? Acredito que a gente acaba
se forçando mais a se dedicar, né, um pouco mais. Então, eu me senti mais presente nas aulas, né, conseguindo estar ali realmente focada, cada aspecto do que eu tinha planejado, tentando abrir mais o meu olhar para ver realmente algumas coisas que acabam passando batido quando eu percebia que antes, alguns movimentos, chegava no dia da competição e aí eu olhava ela fazendo aquilo e eu pensava, meu Deus, ela tá fazendo isso desse jeito, mas ao mesmo tempo eu pensava, eu via ela fazendo desse jeito várias vezes e eu não corrigi, então como que ela ia mudar? Né? Então, realmente tentar prestar atenção nesses detalhes que acabam passando batido, porque a gente acaba corrigindo e ficando com o olho viciado. Então, em alguns momentos, para algumas alunas que eu levei para algumas competições que eram um pouco mais importantes, eu cheguei a enviar trechos de vídeo, né, para perguntar para outro profissional, você acha que isso tá bom desse jeito? Tá claro? Porque era um elemento obrigatório, então eu precisava saber que estava claro para outras pessoas que não eram eu, porque eu montei a série, então eu sei o que é para ela fazer. Então, me abri mais para essas outras para uma visão mais ampla do que eu estava fazendo, para poder acertar mais e ter mais excelência no que eu estava fazendo. Então, acho que eu consegui alcançar esse objetivo nesse semestre. Foi um ano que eu fiquei muito feliz com os meus resultados. A minha equipe, mesmo sendo, são 2 turmas de adultos, mas a gente conseguiu participar de 3 eventos esse ano, contando as competições e os festivais, as apresentações que a gente fez. Senti que a cada evento eu fui ficando mais contente com o resultado que elas conseguiam mostrar. Eu sinto que elas se sentiram mais seguras também. E isso é muito importante, porque eu me lembro da primeira competição que eu levei. Com certeza elas estavam muito mais nervosas, porque era a primeira vez que ia ter um evento desse tipo. Eu também não sei como é que eu parava em pé. Eu fico muito nervosa quando elas apresentam. Mas eu tento não passar isso, lógico, né, para elas. Mas eu sinto que elas mesmas se sentiram mais seguras e conseguiram resultados melhores na competição, que era mais importante pra gente desse ano, que foi o Torneio Brasiliense Master. Todas conseguiram fazer sua melhor apresentação realmente ali naquele dia. Foi algo que me deixou muito feliz, sentir que elas estavam mais seguras e que elas conseguiram demonstrar isso, né, e fazer o melhor delas. Dentro do curso também, eu sempre proponho algo um pouco mais pessoal. Então tem o módulo 5, que eu falo que é o Você Merece, que eu trago um pouquinho dessa parte ser humano do professor, né, que a gente também precisa viver, a gente também merece coisas boas. Sim. O que você acha que o curso trouxe para você na parte pessoal, enquanto evolução? Eu pego muito pela própria história que você conta, que é a sua história, né? Que você passou por uma situação bem complicada até você se reerguer e ter todo esse desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então, eu também, esse ano, passei por alguns momentos em que eu não respeitei os meus limites. Não quanto à ginástica, mas a gente sabe que a gente que é da educação física acaba que trabalha em 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso prejudica também um pouco tanto a qualidade do nosso trabalho, por estar sobrecarregados, quanto a nossa qualidade de vida. Então eu fui aprendendo a me respeitar melhor, a dizer não para algumas coisas que estavam atrapalhando a parte profissional e a parte pessoal, uma interferindo ali na outra, né? Quase entrei em burnout no início do ano, foi muito ruim. E foi quando acendeu aquele sinal de alerta de isso não é normal, não vale a pena. Então, e aí tanto que eu só consegui entrar no curso em junho, que foi quando eu estava começando a me aliviar ali daquela situação. Então, foi também uma história que somou ali para eu poder prestar mais atenção em mim, para que eu pudesse dar o meu melhor em outras coisas, mas que quando a gente não tá bem, a gente não consegue fazer nada bem. Então, a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, sim. E eu adorei os livros que tem nessa parte. Eu li um deles só até agora. Mas tem outros que são muito interessantes que eu já quero ler e que realmente contribuem, sim, para o nosso desenvolvimento pessoal, que é tão importante quanto o nosso desenvolvimento profissional. Perfeito. E eu brinco que a gente é muito jovem para isso, né? Para ficar com essas dores, com esses sofrimentos tão pesados. Você falou, não vale a pena mesmo. A gente tem que pôr a gente em primeiro lugar também, né? Para poder transbordar isso para as nossas crianças, para as ginastas que a gente vai trabalhar. Então, o processo é por aí. Queria entender agora se você tem alguma história que marcou você depois que você já aplicou aí o método com as suas alunas. A minha história do depois é que a gente teve 2 competições do Torneio Brasiliense esse ano, né? Uma do individual e uma que foi de trios e duplas. E a que me marcou esse ano foi que, nesse dos trios e das duplas, pensei em trazer a clareza que eu sentia com algumas coisas das aulas para as minhas alunas. E eu decidi ter uma conversa com elas antes delas poderem entrar no tapete e fazer a série. Quando eu comecei a falar, eu estava emocionada e meio que engoli umas partes do discurso que eu tinha pensado em fazer, mas eu fiquei muito feliz porque quando eu conversei com elas isso, eu senti que elas também tinha tocado elas aquilo e tinha conseguido passar essa clareza para elas e que elas se sentissem confiantes para realmente fazerem o seu melhor. Então isso foi marcante porque
Eu não sei explicar, é uma energia que você sente ali na hora, que você sabe de alguma forma que vai dar tudo certo, todo mundo se olha, sente essa energia, e realmente elas entraram, e eu tinha uma dupla e um trio, as duas fizeram apresentações muito boas, foi muito, muito feliz, todo mundo ficou feliz nesse dia, foi muito legal mesmo. Entender, assim, dentro do que você se propôs a buscar dentro do curso, dentro do que a Jéssica conseguiu conquistar dentro do método também, você acredita que hoje, em 2023, você é capaz de se sentir uma profissional segura para atuar na ginástica rítmica e com excelência? Com certeza. E sempre construindo mais, porque acho que é sempre um processo, né? Acho que quando a gente nunca se sente totalmente pronto, porque a gente sempre tem mais o que aprender, e quanto mais a gente aprende, mais a gente percebe que tem que aprender mais ainda. Então, sim, eu me sinto muito segura, acho que o curso valeu muito a pena mesmo, e que frisa também o curso, apesar de te dar muitas informações e de ser uma fonte quase inesgotável de conteúdos, né, Val? Com um monte de que a gente sempre pode estar se atualizando, mas isso também faz parte, eu acho, dessa questão de saber que a excelência não é tipo, alcancei e pronto. Não, é uma coisa que ela é construída e não só em um momento pontual, mas é uma coisa que a gente vai construindo aos poucos e que a gente vai sempre tentando ir um pouquinho mais, um pouquinho além e refinando ali em cada detalhe para que a gente possa continuar trabalhando dessa forma. Agradeço, Val, a oportunidade, principalmente a sua. Ai, nossa, agora até esqueci a palavra. A sua determinação e a sua excelência em entregar esses conteúdos pra gente. Eu que já tentei fazer isso, né? Sei o tanto que dá trabalho, o tanto que a gente tem que se dedicar. Às vezes quem tá de fora não sabe, não tem noção do quanto que a gente entrega da gente para poder ajudar todo mundo e construir um conteúdo desse tamanho, um conteúdo dessa qualidade. Então eu que agradeço a sua determinação e a sua coragem de estar aqui também, assim como eu, colocando o rosto e falando, entregando e ajudando tanta gente com isso. Estamos juntas nessa, juntos pela ginástica rítmica, pelo que a gente ama, pelo que faz o nosso coração cantar, os nossos olhos brilharem, né?